Olá, hoje nós vamos falar sobre alguns parâmetros utilizados para avaliação do sistema cardiovascular em equinos. Lembrando que é importante a gente fazer avaliação de capilares, avaliação de artérias, avaliação de veias, avaliação do coração, dos parâmetros fisiológicos cardíacos, e sempre é importante a gente fazer a avaliação com o animal em repouso e depois de ter submetido esse animal a uma prova de esforço. Lembrando que é importante avaliar o tempo que ele leva para voltar aos parâmetros de repouso quando a gente faz essa avaliação depois da prova de esforço. Primeiro parâmetro que a gente vai avaliar é na mucosa. Então, a gente faz esse primeiro parâmetro avaliando a mucosa gengival. E esse parâmetro é outro parâmetro chamado de tempo de perfusão capilar. Esse animal aqui, por exemplo, ele está com tempo de perfusão capilar normal, mas ele está com a mucosa discretamente ictérica. O tempo de perfusão capilar, ele deve variar normalmente de 1 a 3 segundos, sendo que o aumento desse tempo indica ou uma diminuição no fluxo, ou uma diminuição na velocidade, ou diminuição na pressão arterial desse paciente. Outro parâmetro importante da gente avaliar é o pulso arterial. O pulso arterial nos equinos, ele pode ser avaliado tanto na artéria coxígea, quanto ele pode ser avaliado na artéria femoral, aqui na face interna da coxa, mas normalmente o parâmetro mais fácil de ser avaliado é na artéria maxilar externa, localizada nessa posição, nessa topografia. A gente afere geralmente durante 15 segundos, multiplica por 4 e aí a gente tem o número de pulsações por minuto. Outro parâmetro importante da gente avaliar é a prova de estase venosa. O sistema venoso, ele traz o sangue de volta para o coração. De todas as extremidades, ele volta para o coração. Então, para eu avaliar a integridade do sistema vascular, a gente faz alguns testes em vasos sanguíneos. E o vaso que a gente usa para fazer o teste da prova de estase venosa no equino é a veia jugular. Esse teste é feito usando uma forma de se fazer garroteamento, e para facilitar a visualização da veia, a gente usa geralmente um algodão com álcool, que é o mesmo procedimento que a gente faz quando a gente vai fazer uma venopunção. Então, eu busquei aqui um algodão, faço o garrote com o meu polegar e vou comparar o vaso sanguíneo aumentando aqui a sua repressão e para baixo retornando livremente para o coração. Então, essa prova de estase venosa, ela é considerada uma prova de estase venosa negativa, e é isso que a gente espera. Caso o animal tivesse uma prova de estase venosa positiva, essa posição aqui do meu garrote em direção ao coração ficaria engurgitado. Isso significa que do meu garrote em direção ao coração, eu não estou fazendo nenhuma obstrução para o retorno venoso. Então, ele teria que ficar engurgitado somente antes do sistema de garroteamento. Para baixo, não. Quando ele fica para baixo, é porque está tendo uma dificuldade de retorno venoso e a tendência é que esse animal possa apresentar algum tipo de distúrbio vascular e, geralmente, quadros de edema. Edema em equino, principalmente em extremidade, não é interessante, porque ele pode desenvolver os sinais clínicos de laminite. E ainda, como parâmetro
cardiovascular, é importante a gente fazer a ausculta cardíaca. No equino, nós temos que lembrar que ele tem 18 pares de costelas. Então, se ele tem 18 pares de costelas, ele tem 17 espaços intercostais. Então, eu vou contando esses espaços intercostais, indo em direção ventral torácico, até eu encontrar nessa posição aqui, entre os espaços quinto, quarto e terceiro espaços intercostais, os focos de auscultação cardíaco do lado esquerdo, que são os focos pulmonar, aórtico e mitral. Então, eu posiciono o estetoscópio. Se tiver alguém puxando o animal, você pede para puxar a pata um pouquinho para frente, senão a gente tem que levar o estetoscópio bem embaixo da região axilar, localizar o choque cardíaco e ao mesmo tempo localizar a topografia para se realizar a auscultação cardíaca. O mesmo procedimento deve ser feito do lado direito do animal, lembrando que do lado direito a gente tem só um foco de auscultação, que é o foco da tricúspide, que fica entre o terceiro e quarto espaço intercostal. Então não é muito fácil a gente fazer a avaliação desse parâmetro, principalmente porque entre o terceiro e quarto espaço intercostal a gente tem uma costela, e a costela no equino ela é larga. Então a gente tem que ter um jeitinho para desviar um pouquinho para frente, um pouquinho para trás dessa costela, para a gente conseguir fazer a ausculta cardíaca no foco tricúspide. A frequência cardíaca normal do equino pode variar de 28 a 40 batimentos por minuto, e da mesma forma, de forma similar, as pulsações também têm frequência variando de 28 a 40 pulsações por minuto. É isso aí, muito obrigada e que vocês consigam treinar isso em casa.